Que prazer inenarrável estar aqui com vocês aí de casa e acompanhado dessas duas figuras maravilhosas. Duas não, três, vocês vão descobrir. Bruninho. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, já tô aqui já tem um tempo, então bora seguir aqui, porque temos uma convidada muito especial e outra mais especial ainda que a gente não estava esperando, né? Camila Chute. Eba, Camila e Joana, talvez o último episódio, com ela ainda dentro de mim, já estamos nos finalmente. Próximo ela acompanha, vocês vão ouvir um chorinho aí de fundo aí de casa. Camila, eu comentei contigo nos bastidores, você foi o primeiro nome que apareceu quando a gente pensou em convidados aqui para o programa. A gente começou a listar algumas pessoas, idealizar ali, você foi o primeiro que apareceu. Então, muita honra, um prazer imenso ter você aqui com a gente na nossa segunda temporada, Camila. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, gente. Acho que pelo nome, né, até que faz sentido, eu acho que diz muito das minhas decisões de vida, das coisas que podemos conversar aqui hoje. Então, tô bem honrada. Faz sentido você estar aqui, né? Bom, e a gente tinha até comentado, né? A energia que a Camila tem, cara, ela tem que estar lá pra gente conversar, não tem como. Bom, gente. E Camila, eu queria ouvir de ti pra gente começar, como esse mundo da tecnologia chegou na vida da mini Camilinha aí? Boa. Eu vim de uma família que era tecnológica. Meu pai programava em COBOL. Dizem que ganharam bastante dinheiro com isso, né? No bug do milênio e tal. A gente não surfou muito essa onda, tá? Pai, fica a dica. Mas, meu pai dava suporte de madrugada. Então, não era incomum em casa tocar o telefone e meu pai começar a digitar código. Abre o log 121302, lê pra mim a linha 17. Aí a pessoa... então tá. Então, abre o arquivo não sei o quê, MVDX... E eu olhava para aquilo, e na mesma época era meio contemporâneo o MIB Homens de Preto, sabe? Então eu tinha certeza que meu pai era um enviado para a Terra para salvar toda a humanidade de alienígenas. Eu já ia achar que ele tava jogando Batalha Naval no Bom Dia e Companhia, sabe? Enfim, eu cresci com essa mística e computadores de um jeito acessível. Ainda assim, eu sempre comento esse fato, porque isso, obviamente... de alguma forma, impactou todas as minhas decisões de vida, porque mesmo demonstrando esse interesse, essa curiosidade, ainda existia um viés de gênero, né? Que hoje eu consigo identificar. Naquela época, eu sei que ninguém tava consciente, que ninguém fazia por nada, mas em nenhum momento existia um lance assim, a Camila adora o computador. Minha mãe conta, eu acho que essa parte é lenda, né? Vou começar já a contar as lendas da Joana, mas minha mãe conta que com 2 anos eu fui engatinhando e de ver, eu liguei o computador, assim, eu apertei o botão e eu sempre me dei bem com computadores, enfim. Mas não existia um investimento assim, vamos ensinar essa guria a programar, sabe? Tanto que eu só passei pelas... quero ser médica, quero ser engenheira. Passei por todas essas fases e aí no terceiro colegial... Falei então tá, tem que pôr alguma coisa. Pai, é computação, né? Aí eu lembro que eu pus ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas. Eu queria mexer com computador, ponto. E aí descobri um mundo maravilhoso da tecnologia que começou a fazer sentido pra mim. Ela tá muito marqueteira. Tá muito marqueteira. Mas aquilo fez, de fato, sentido num lugar de resolver problemas. Eu acho que eu tenho uma essência de programadora, de ficar meio maluca e querer... ir até o final e resolver problema e ver o negócio funcionando. Ao mesmo tempo, sempre foi muito claro para mim que eu queria impactar a vida de gente que não estava tendo acesso a isso, sabe? Eu sempre fui bem idealista nesse sentido. Então, a jornada empreendedora junto com tecnologia fez a Camilinha virar... Camilona, cresci um pouco, né? Vocês não estão vendo que estou sentada, mas lá se vão quase 1,80... que hoje se vê muito confiante, sabe? De que tecnologia é a melhor estratégia que a gente tem para resolver os problemas que não estão sendo resolvidos no planeta. E aí, até partindo agora para sua outra vertente, então. Como foi migrar de tecnologia para educação? Migrar não, né? Fundir, né? Na verdade. Para mim foi muito natural, mas eu acho que quem olha de fora acha, né... meus pais, sei lá, família, quem olhava de fora. Para mim estava muito claro, e eu sempre falei, desde que eu entrei na graduação, que eu ia ser acadêmica, que eu ia ser cientista, que eu ia programar. Para mim estava muito claro isso, que eu ia trabalhar na NASA, eu fiz todo um plano, né? A pessoa... já puxou os ETs aí do seu pai, né? Tá vendo? Tinha um lance assim, tipo, cara, eu quero fazer ciência. Eu tinha esse ideal, sabe? Pra minha carreira, pra minha vida. E aí eu fui morar fora. Eu fui fazer um estágio no Google, muito jovem, com 20 anos na cara.
E aí eu olhei para aquele Vale do Silício, assim, tipo, cara, com uma visão romântica no início, mas depois muito pragmática, quase crítica, assim. Galera, peraí, a gente está decidindo os rumos do planeta e tem um monte de gente ficando para trás. E eu fui trabalhar eu trabalhava, a gente trabalhava com App Engine, que é um produto do Google na época, mas a gente podia usar 20% do nosso tempo em coisas extras, assim. E as primeiras coisas, eu já trabalhava aqui no Brasil com educação, mas como projeto paralelo, sabe? Para mim era, vou trabalhar com isso, né? Isso aí é meu projeto de pro bono, sei lá, da vida, escrever currículo, dar aula. E aí, quando eu fui para lá e vi tudo aquilo, cara, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso voltar pro Brasil e fazer alguma coisa. Tanto que a revista Info, dos últimos anos de operação, no dia 8 de março, soltou uma capa com a minha cara e eu tinha, tipo, 20 anos. E eu não sabia que era capa. Era uma matéria que eles foram lá tirar foto. E a Paula Hotman, eu lembro até hoje o nome dela, falou assim, mas e agora? O que você quer fazer? Eu ainda estava lá. Daí eu falei assim, acho que eu queria trabalhar com educação, eu queria ter uma escola. Só que, tipo, não existia nada. Mastertech não existia, Ponte 20, nada existia. Mas aquilo já estava muito claro. Meses depois, tipo, cara, demissão, vou voltar pro Brasil, não é aqui que eu quero ficar, vou ter que voltar pro Brasil. Então, para mim, foi muito claro o percurso, tipo, cara, as pessoas não estão tendo acesso, eu preciso fazer alguma coisa, eu me sinto, competente, entre aspas, para tentar levar algum impacto para isso. Mas para quem tá olhando de fora, tipo, a mina tá louca, demissão, vai voltar pro Brasil sem plano B. Pra minha mãe era isso. Peraí, você tá jogando no lixo, melhor oportunidade da sua vida. Enfim, então, não respondendo a sua pergunta, né, como uma boa participante de podcast, para mim foi muito natural, mas eu acho que olhando de fora, não existia uma relação muito clara, né, de tecnologia e educação, ainda mais, né, estamos falando de 2013. Hoje, com as escolas, né, tem um monte de escola de tecnologia, a gente fala muito de treinamento por causa de déficit de mão de obra, então hoje é um pouco mais natural, mas na época, as pessoas olhavam de fora e falavam, o que uma menina de 22 anos acha que vai abrir uma escola? Ela pirou, né? Então, foi tortuoso o caminho, mas quando eu olho para trás, tudo fez sentido. De novo, ela tá, né? Eu tô concentrada. Ela pegou ali, né? O espírito da coisa. Mas até fazendo um parênteses antes, né? Pra quem não conhece a Camila, ela é fundadora e CTO da Mastertech, é isso? Isso. Fui CTO muitos anos. Hoje eu tô num papel... Eu meio que faço híbrida. O que precisar. Entendi. É isso. Eu até me vejo um pouco nessa sua fala, Camila, porque eu trabalhei numa empresa de cursos profissionalizantes lá em 2011. Gente, tô entregando. Nem era nascido, brincadeira. E era muito esse momento que a gente começou a olhar para os principais cursos ali de o que a gente vai digitalizar, o que a gente ainda vai manter impresso, coisas do tipo. Então, de fato, quando você fala de 2013 ali para algo... Era o início, né? E aí, Camila, também tem uma fala sua que eu achei bastante interessante, que você se formou em 2014, certo? 2000, E aí, eu lembro que você comentou que você fez isso como única mulher na sua sala. Pois é. E em 2019, você deu uma pesquisadinha ali e, de novo, tinha uma única mulher na sala ali. Porque eu achava que eu tinha feito um trabalho tão bom, sabe? Era tipo, gente, eu me dediquei tanto nesses últimos anos, palestra, conteúdo e tal. E deve ter mudado, sabe quando você vai nessa confiança? Sim. Não, deve ter mudado. E aí só tinha uma formada. Foi exatamente isso. E hoje você percebe que a Mastertech está mudando essa realidade, ainda está engatinhando? E porque quando a gente fala do cenário de tecnologia, que nem nós falamos aqui, 2 homens e uma mulher. Ainda é predominantemente masculino. Mas eu queria entender um pouco de ti, como você entende o seu processo nisso, da Mastertech, na transformação desse cenário. E até falando em sala de aula, assim, eu Exato. sou formado em TI também, minha graduação é TI. E eu lembro da minha sala, a gente tinha 43 alunos e pouquíssimas mulheres. Final de curso que a galera vai saindo, não tinha nenhuma mulher na sala, nenhuma. É isso. Essa é a rotina, né? Das maiores salas de aula aí, das maiores às menores, ainda mais em educação formal, que é ainda mais desafiador. A gente ainda tem pouquíssimas mulheres. Eu acho que isso foi uma das coisas que pautou a minha vida, assim, na verdade, assim, a minha vida profissional. Isso sempre me acompanhou de alguma forma. E isso passou a ser um valor, tanto da Mastertech e, posteriormente, quando a gente fundou a ONG. Um dos motivos da gente ter feito, né, um spin-off zero comum no mundo do empreendedorismo,
que é abrir um braço social antes de você potencialmente ter, sei lá, ganhado rios de dinheiro ou ter vendido. A propósito. Né? A gente abriu uma ONG, a Somas, e eu tenho muito orgulho de tudo que a gente vem fazendo, porque ali a gente consegue investir dinheiro sem margem para construir impacto. E, em grande parte, os projetos envolvem gênero, envolvem raça, envolvem algum tipo de diversidade, algum parâmetro, né, de diversidade que a gente está deixando passar na sociedade. Então, infelizmente, eu adoraria falar assim, não, a Mastertech conseguiu, mas isso é uma luta de... Se eu estiver viva para ver, eu já vou estar feliz, sabe? Sim. Não é nesses 8 anos que a gente vai resolver. Já fizemos muita coisa, fazemos muita coisa, mas os números ainda variaram um pouco. O que eu acho que mudou muito, e eu sempre falo isso, do ponto de vista qualitativo, a conversa melhorou, assim, 500%. Eu lembro que assim que eu, né, meu primeiro empreendimento, que não era meu empreendimento, foi no meu primeiro dia de aula que eu comecei um blog, que na época era legal, gente, blog. Era 2010, era legal ter um blog, não era? Sim, era famoso, já tive era mó Fotolog legal. também, né? Fotolog é o Instagram de hoje em dia, não? Tá O vendo? início do Instagram, é isso. E aí eu abri um blog chamado Mulheres na Computação, existe até hoje o portal, ele tá de pé, mas a ideia era justamente tentar dividir um pouco dessa jornada, porque quando eu me vi sozinha, eu falei, gente, será que isso sou só eu? E aí você começava a pesquisar, nos Estados Unidos já tinham alguns números, mas aqui essa discussão ainda era incipiente, assim. Há 13 anos atrás, não tinha, essa discussão não tinha chego aqui. Aí meu maior objetivo era tentar trazer a discussão. E muitas portas se abriram por causa disso. Eu fui, do alto dos meus 18, 19 anos, eu fui sentei em várias mesas de empresas gringas de tecnologia. E eles me perguntam, mas por quê? Me explica aí esse papo. Porque veio lá de cima que a gente tem que contratar 30% de mulheres. Por quê? Eu passei, dos 18 aos 20 e poucos, explicando por que diversidade importava, sabe? E a gente teve um ganho qualitativo que hoje em dia, a gente já não discute mais isso, sabe? É muito raro. A gente, inclusive, cancela a turma, né? Não sei se está certo, mas a gente cancela a turma que pergunta por quê. Ai, mas por quê? Porra, cara, vai estudar. Sabe? Não vou discutir com você. Se você quiser discutir como, beleza. Vamos lá, tamo junto. É isso que a gente vai lutar. Porque como a gente ainda não achou. Eu ainda não tenho respostas. Temos algumas suposições. Podemos conversar sobre elas. Mas eu acho que o grande mérito... Mastertech, a galera que se engajou, né? Vocês conversaram com a Adri, assim, as mulheres na tecnologia que vieram aí nos últimos 10 anos, acho que a gente conseguiu conquistar essa mudança qualitativa. Hoje já não passa batido, né? A gente, mesmo homens que fazem parte, de um desenho majoritário, você olha em volta e fala assim, cara, tem alguma coisa errada. Porra, não tem uma pessoa negra, não tem uma guria, é todo mundo de São Paulo, das mesmas universidades, assim... A gente não vai, sabe? Sim. A gente não vai fazer valer isso aqui. Então, acho que a grande colaboração da Mastertech, eu responderia, curto, assim, foi a mudança qualitativa. Acho que isso a gente conseguiu conquistar no Brasil e no mercado como um todo. E você trazendo aqui, nem você falou da Adriana Sati, que esteve aqui com a gente. E o legal é que, quando eu conversei com ela, a gente teve a Shirley aqui também. As duas conheciam, você conhece elas também. Todo mundo se conhece. Então, assim, vocês se apoiam, sabe? É uma coisa que é bonito e precisa ter mais. Precisa inspirar as pessoas a entenderem que, mesmo sem porquê, faça. Você precisa fazer. Exato. Acho que a gente não precisa ficar discutindo sobre o mercado de tecnologia, sobre a inclusão de mulheres. Cara, é aquela velha máxima a mulher vai estar onde ela tiver que estar, assim como qualquer outro público, né? Vai estar onde quiser e tomara que um dia a gente consiga, eu brinco, né? O meu maior sonho, de novo, é estar viva para poder acabar com o blog. E não falar mais sobre isso. Quando eu estiver falando de tecnologia, todo mundo entender que eu estou falando de uma tecnologia que liberta e não que estereotipa, né, as pessoas. E aí eu estou falando de autismo, eu estou falando de pessoas com deficiência, eu estou falando de mulheres, estou falando de raça. A gente ainda olha para a tecnologia como um parâmetro de desigualdade. Eu saí do escritório, a gente estava fazendo contagem de formatação de computador que vai para a mão de gurias refugiadas e imigrantes que trabalham com costura, mas que estão vendo que estão ficando para trás porque não tem, não digitalizaram seus negócios, estão sendo massa de manobra. Cara, hoje, de novo, a pessoa tem um computador, ela tem acesso à tecnologia, coloca ela anos-luz à frente. Então, de novo, como é que a gente faz tecnologia enquanto uma grande empresa, enquanto uma startup, enquanto um indivíduo que sabe o que significa?
como é que a gente não transforma isso em mais um parâmetro de desigualdade? Eu repito isso quase como um mantra, assim, na Mastertech, todas as propostas, sejam elas para grandes bancos ou para ONGs, como é que é essa proposta, como é que essa jornada educacional não torna a tecnologia mais um parâmetro de desigualdade, porque senão a gente não está colaborando. Sim. A gente está só reproduzindo uma mesma receita, sabe? Exato. E eu, pelo menos, do que eu acompanho, às vezes eu vou atrás, eu vejo que é muito isso, assim. Tem muita empresa fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, como foi uma receita ali, igual você trouxe, mas tem muitas que se diferenciam de uma forma muito inspiradora, assim, né? E até queria linkar uma pergunta, não sei se o Dé quer fazer uma pergunta, que é assim, a gente falando de educação, acho que o futuro da educação agora é tecnologia. E como que é para você que começou trazendo essa pauta e agora é a realidade, é isso. ChatGPT, né, gente? Eu acho que as últimas, 10 entrevistas que eu dei que tocou meu telefone, tipo, você poderia comentar como o ChatGPT vai mudar a educação do Brasil? E a gente vem discutindo muito. De novo, Acho que a gente podia fazer aquelas contagens de indústria, né? Estamos há 3 dias... sem perguntar. Exato. Mas a gente sempre fez uma distinção, que existe tecnologia educacional e existe educação de tecnologia. O que eu acho que caiu uma ficha, principalmente pós-pandemia, né, se dá pra gente falar em pós, mas tecnologia educacional é inegociável. Galera, vamos ser bem sinceros, celular não vai morrer mais, tá? A gente vai usar o celular. Sabe, ChatGPT, Google, então, também não vamos parar de usar, porque não é isso que a gente quer. Então, acho que caiu uma ficha no mercado, nos professores, no ministério, em todos os lugares, de que tecnologias educacionais são um novo jeito da gente trabalhar, viver, produzir, enfim. O que a gente normalmente trabalha, e é onde a Mastertech está, é essa educação de tecnologia. Por quê? Se eu não tiver bases teóricas de pensamento crítico, de pensamento computacional, essa tecnologia educacional ela pode ser um tiro no pé. Sim. ChatGPT mesmo, eu sempre penso. Cara, não dá pra gente parar de usar. A gente não vai parar de usar, isso tá muito claro. Mas se a gente colocar o ChatGPT, aquela inteligência, como sinônimo de inteligência, eu acho que a gente tá perdido como humanidade. Sim. Porque é prolixo, porque reproduz erro, não tem um pensamento crítico. Cara, se a gente começar a tratar isso como inteligência e achar que é isso que a escola deveria ensinar, estamos muito errado. Por isso a necessidade da gente entender, né? Uma pessoa que entende o que é inteligência artificial, o que é autorregressão, o que é aprendizado supervisionado, inteligência artificial regenerativa, sabe que, cara, isso é uma ferramenta, mas ninguém vai tomar o lugar de ninguém e tal. Então eu faria essa distinção, Bru. Acho que talvez esse seja o principal legado que a gente quer deixar e que a gente fala bastante. Tecnologias educacionais são incríveis, a gente ama, a gente faz, a gente implementa, a gente usa, o mundo vai usar, mas a gente precisa dessa educação de tecnologia assim como a gente alfabetizou as pessoas, sabe? Como é que a gente alfabetiza digitalmente? Assim como foi a revolução da alfabetização financeira, né? Se dá pra gente falar que a gente venceu isso. Mas quando eu vejo toda a revolução que o movimento, né, de conscientização, de bancarização, enfim, a gente conseguiu, bem ou mal, fazer as pessoas entenderem e chegarem, né? O Brasil inclusive, um dos melhores países, né? Tem os melhores índices de educação financeira, né? Teve o maior gap, não é que a gente tem os melhores índices, a gente teve o maior gap, ou seja, a gente conseguiu educar muita gente financeiramente nos últimos tempos. Queria muito que a gente conseguisse educar digitalmente nos últimos tempos, muita gente, sabe? É o que a gente vem tentando estudar, propor nos nossos projetos, com empresas, nos nossos projetos proprietários. Então, eu faria essa distinção só. Muita coisa vai mudar, como já mudou. Mas educação de tecnologia, eu ainda vejo pouca gente fazendo for real, assim, sabe? Eu ainda acho que a gente está muito preocupado em saber qual LMS, né? Qual Learning Management System a empresa está usando. Se o guri não copiou do ChatGPT, sabe? A gente ainda se apega em algumas discussões. A própria OpenAI, né? Criou uma ferramenta para saber se é do ChatGPT ou não, né? O texto, né? E assim, eu ia só fazer uma pergunta rápida fica aqui. à vontade. E também não querendo fugir muito disso. Você acha que por esse motivo que a gente vê discussões para pausar as IAs, que nem a gente viu, se não me engano, a Itália que barrou o ChatGPT lá. Você acha que tem ligação essa parte que você falou do aprendizado, nosso aprendizado, a alfabetização em relação a isso? Sem dúvida nenhuma. A humanidade não está preparada, porque o conhecimento não está igualmente distribuído. Sim. Entendeu?
E aí, eu até consigo concordar com a turma que está assinando a carta, porque não que eu queira ser retranqueira, assim, sabe? Mas, cara, a humanidade não está preparada. Sim. E a gente tem mudanças que vão impactar, assim, numa medida que a gente não imagina. Assim, eu costumo brincar, minha mãe pediu explicações sobre por que estavam desligando AIs, né? E a carta e tal. Eu falei assim, mãe, é mais ou menos como se a gente pudesse voltar atrás na internet. Uhum. Porque a gente estava conversando sobre dar telas ou não para Joana, tá, pessoal? A sua vida vira em torno disso, né? E aí eu falei assim, cara, eu queria muito que a gente não dependesse disso como um artifício, mas hoje é difícil até evitar, porque, cara, tem que TV ligada. A gente vive com tela. Eu, trabalhando. Sim. Tipo, vai ser difícil evitar que ela né, não consuma essas telas, seja o celular, seja o computador e a própria televisão. Se a gente pudesse voltar atrás, eu tenho certeza que a gente faria diferente. Certeza. Todo o lance da internet, o próprio Jaron Lanier, que é meu ídolo, escreveu bastante sobre isso. Assim, cara, quando a gente estava criando, a gente não imaginava o impacto que a gente ia ter. A gente não teve discussões básicas sobre monetização, sobre depressão, sobre ansiedade. A gente não teve essas discussões. Tempo em frente à tela mesmo, isso já é. Como a gente está mudando a anatomia, o cérebro. A gente não teve essas discussões porque a gente estava só resolvendo um problema técnico. Então, acho que agora que a gente já aprendeu com a lição da internet, eu não estou falando que ela foi ruim, pelo contrário, ela possibilitou muita coisa. Mas se a gente tivesse a chance de voltar, talvez a gente voltasse. Então, eu consigo entender lá no fundo quem está falando assim, cara, peraí, vamos dar uma pausinha aqui para ver se a gente conversa, só para ver se a gente controla um pouco as consequências, sabe? Porque para mim tá totalmente ligado à ignorância e como as pessoas estão fazendo uso disso. A gente lá no escritório deu um nome próprio, então é a Graça Penteado Timóteo, é o ChatGPT, e a gente tá trabalhando com transparência. Então, assim, pode usar, tem um plus, pode pagar, vamos usar. A gente tá usando para N coisas, podemos discutir isso depois, mas tem que avisar que usou. Não tem problema nenhum que você use, mas você vai me falar assim, a primeira versão eu gerei com chat, deu isso, aí depois eu ajustei já com a minha competência, eu acho que isso faz sentido por isso. Não tem problema você usar para a primeira geração. Inclusive é ótimo, eu prefiro que você se baseie em 175 milhões de bases diferentes, né, que eles declararam, do que só no seu cérebro. Beleza, mas o seu pensamento crítico, eu não vou mas o chat responde. Não vou aceitar essa resposta, porque você é a parte inteligente dessa conversa. Sim. Então pode usar, só tem que avisar que usou. E falar como é que você modelou isso, como é que você versionou isso. Então, acho que tem tudo a ver. Essa retranca da inteligência artificial tem a ver com ignorância e o fato da gente não ter se preparado para esse avanço. Não, eu lembro no meu mestrado, eu juro que é a última coisa que eu vou falar, eu falo muito. Não, no mestrado, eu lembro que uma das perguntas da entrevista, né, a minha tese era como que a gente fazia uma educação enxuta de pensamento crítico e pensamento computacional. E a gente foi entrevistar pessoas de várias idades para entender onde que estava o foco, em que momento que isso tinha virado, enfim. E aí eu, conversando com a galera plus 30, que é a minha galera, que chegou a pegar a internet de escada e tal, que teve fotolog. Momento que você tá boiando aí, o que é, né? De escada, tá. Bem Enfim. pouco, mas eu peguei. É bem pouco, é isso. Tinha que jogar de madrugada. Eu e minha prima, a gente ia de baixar madrugada. uma foto. Eu lembro da minha mãe olhando e-mail que demorava 15 horas para chegar uma foto. Enfim. A galera que viu a transição do mundo offline para o mundo online dava respostas completamente diferentes para perguntas como: o que significa compartilhar? Essa eu lembro, essa para mim foi o maior choque, assim. O que significa compartilhar? A galera que tinha tido mapeamento do offline para online sabia que compartilhar é um verbo, tipo, a gente demonstrar endosso, a gente construir, né, um conhecimento e passar para frente, compartilhar é isso. A galera que já tinha nascido com internet, com Facebook, com celular, né, a galerinha menor, é uma funcionalidade. É um botão. Mano, é um botão do Facebook. Você não conhece, tia? Tipo... Sabe, por onde eu começo a explicar pra essa criança que, tipo, não, gente, é um verbo. Isso existia antes disso ser um botão. O botão é só um atalho digital pra eu conseguir fazer o que eu faço na vida real, sabe? Então, a gente perdeu... outra coisa que bombou na época, eu tava no mestrado nessa época, que era revenge porn. Tinha tido o caso da Carolina Dickman, tinha tido um monte de coisa, de vazamento de fotos íntimas, né? E teve meio que uma epidemia, assim, da galera compartilhando foto, né, adolescente, passando nos grupos, enfim. E toda vez que alguns colégios vieram me procurar, tipo, ajuda a gente a lidar com isso e tal. E uma das primeiras coisas que eu falava assim,
isso é educação, sim, de psicologia, tem que passar com o psicólogo, mas isso tem a ver com falta de letramento digital. A pessoa não consegue compreender que o que ela está fazendo é o equivalente a pegar um pendrive, se expor, falar assim, imprime 1000 cópias dessa foto aqui, e a pessoa olhar para sua cara e falar assim, cara, isso é uma foto que você não devia estar compartilhando. E você mesmo pegar essa folha e sair colando no poste do seu bairro, onde todo mundo sabe. As pessoas não tinham, né, gurizada, adolescente, eles não têm esse mapeamento. Para eles é só apertar um botão, é só encaminhar. A gente não criou esse mapeamento. Então, essa ignorância produz consequências bizonhas para a humanidade. Sim. Por isso, às vezes, a gente vai ter que parar, talvez, e falar assim, vamos repensar aqui? Porque isso aqui deixa de ser só uma decisão pessoal e passa a ser uma decisão coletiva. Sim. Tá? Mas tem um ponto... Eu acho que eu já até citei isso, que uma vez eu fui no shopping e tinha um bebezinho ali de, no máximo, 2 anos, na frente de uma loja de telefonia. E aí tinha uma imagem projetada lá e ele começou a passar a mão no vidro, assim, querendo passar, assim. E a hora que ele viu que não estava passando, que não era um tablet, digamos assim, se frustrou e chorou pra caramba, assim, né? Então, de fato, contato com telas, com tecnologia é completamente diferente, né? Mas tem um ponto, Camila, que eu queria ouvir de ti, que talvez eu seja um pouco cético, porque ao mesmo tempo que a gente fala de frear, a gente sabe que tem uma corrida atrás do pote de ouro aí, né? Então, você acredita mesmo nesse freio? Como você vê essa reeducação, digamos assim, né, pela inteligência artificial, principalmente? Eu acho que é bastante desafiador o freio vindo da iniciativa privada ou das pessoas. Eu acho que ele vai ter que vir com uma discussão política mesmo, assim, sabe? Política no sentido não de, sei lá, briga de partidos e dicotomias. Política no sentido de exaustão, sabe? De normas. Quando a gente olha para o marco civil da internet, toda a revolução que foi... Estão discutindo o marco civil da inteligência artificial. Quando a gente vê para LGPD, para GDPR, assim, eu vejo possibilidade da gente conseguir ter algum tipo de garantia de direitos e deveres se a gente fizer discussões amplas, regulamentações, né? Parece retranqueiro e talvez seja, mas olhando para grandes decisões, eu acho que é o único jeito. Tipo, cara, quando a gente deixa muito transparente que é uma inteligência artificial que está conversando com você, para a galera que não tem conhecimento, isso vai trazer consequência, gente. Então, talvez uma regulação que eu brinco que é boba, mas a gente combinou no escritório, mas todo mundo devia... Cara, usou inteligência artificial, avisa. Sim. Tem que estar avisado, tem que explicar por que você usou. Isso já 90% da minha insegurança já passa. E eu vejo isso como um pensamento crítico também, porque a pessoa ela vai ter que pensar o que ela fez ali para te explicar. Onde muitas empresas preferem evitar isso e simplesmente bloquear o link. Por que eu digo que eu sou cético, assim? Porque, até usando o exemplo que você deu aí das fotos, né? Uma vez publicado, cara, tá no mundo, né? E eu acho que o nosso contato com a tecnologia hoje é meio assim também, né? Então, tipo, sei lá, imagina falarem... Exemplo, você não pode mais pesquisar no Google. É bizarro o exemplo, né? Mas a gente já deu um passo e agora deixar de usar, eu não sei, eu sou um pouco cético em relação a isso. Gostaria de não ser, mas eu acho que a questão não como é você remove de usar, um hábito de uma tecnologia. Sim. Não, mas eu acho que não é deixar de usar, é saber usar direito, assim. Sim, usar com transparência. Não, e tem alguma regulamentação. Eu acho que, assim, para mim, o que mais me deixa insegura é a gente ter também essa especulação de mídia, sabe? Tipo, as inteligências artificiais estão se voltando contra os seres humanos. Vocês não viram nenhuma manchete dessa? Tipo, Twitter. Você viu a do Papa? A do Papa, da foto do Papa. Assim, rola uma especulação geral e aí a gente leva pro outro lado. Então... Só um ponto. Bru, conta o que foi a do Papa, só pra pôr todo mundo na tá, mesma página. Que a turma não mora na Terra. Pra quem não viu. Não, a história do Papa foi o seguinte. A gente tem a inteligência artificial, se não me engano, Midjourney, que criou. Foi. E saiu uma versão 5 que cria imagens ultra realistas. E criaram uma imagem do Papa com uma roupa toda... Super fashion. Vocês caíram? Eu caí. Eu caí total. Eu não. Eu caí. Sério, eu caí total. Ainda mandei pro meu sócio tá na Itália. Eu ainda na época essa assim, foto aí. Você vai pra Itália? Será que você vai ver o Papa de casaco e não sei o que? Aí eu falei, nossa, ele tá muito descolado. Eu amo esse Papa, sabe? Eu caí total. Não, eu caí muito porque eu comecei a ver as notícias...
E aí eu peguei e falei, e aí tava lá, Papa contrata novo estilista, não sei o quê. Aí depois de uma semana que eu vi que foi a inteligência artificial que criou, e eu falei, cara, tipo assim, não me surpreende o Papa andar assim, sabe? Tipo, ok, ele tá se modernizando, deixa ele, né? Total, cara. Mas é muito bizarro. E a gente tá se habituando com essas realidades criadas, né? Exato. Assim. Teve uma outra também que eu vi que utilizaram com o Obama e... Eu vi do Trump. Eu acho também. que era Obama e Hillary gente, Clinton. geração de voz, começa a ficar um lance assim, isso é cara... verdade. Onde é que isso vai parar? Bem Black Mirror. Não sei se Muito, vocês são fãs, assim, mas é... Tipo, cara, muito Black Mirror, A gente começou a falar sabe? que em alguns episódios a gente chama de momento Black Mirror, que a gente fala de alguma tecnologia Pois que... é. Assim, assustador. isso me dá um pouco de insegurança. E eu também sou cética, assim, nesse sentido, sabe? Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir barrar, mas a gente deveria lutar por essas grandes legislações, por esses marcos. Porque, de novo, apesar de ser empreendedora, de achar que a iniciativa privada, que o ser humano e que a gente tem que dar autonomia, a gente deixa muita gente pelo caminho, gente. Eu tô falando de impactos que a gente não consegue mensurar. Assim, que só quando você vai... Eu fui, ano passado, fui pra Amazônia testar, né? A gente... parte do Creators Academy, um projeto maior, mas eu levei as cartas programáveis, que é um jogo de cartas que a gente usa na Mastertech para ensinar tecnologia em ambientes desplugados. E aí, quando você olha que o Brasil, só o Brasil, tá? Tô reduzindo o mundo ao Brasil. Só no Brasil existem tantas realidades. Tipo, a gente pegou o avião em Manaus, né? Chegou em Manaus e ficou 6 horas num barco. Aí chegamos numa comunidade ribeirinha chamada Tumbira. Lá tinha uma escola multisseriada. Ou seja, é uma escola onde tem uma professora e várias séries em conjunto tentando contemplar as diretrizes do Ministério da Educação. Mas é uma professora para lá. Já tem comunidade ribeirinha, cabocla, indígena, todo mundo junto na mesma sala. A turma demora 2 horas de barco para chegar naquela comunidade. Aí quando você fala assim, nossa, eu tenho uma ideia ótima que funciona muito bem, porque é desplugado, e aqui a gente tem limitação e tal. E as pessoas, mas o que é um jogo de cartas? Assim, cara... É só quando você anda... Eu tive a oportunidade, eu sou muito grata a isso, assim, e eu espero que eu tenha feito bem com isso. Eu tive a oportunidade de, muito cedo, andar pelo Brasil inteiro. A gente fez um projeto onde a gente passou por todas as capitais, dando aula de tecnologia. Isso formou meu caráter, porque a gente chegou a dar aula no norte do país, dentro de um shopping, porque era o único lugar que tinha fiação suficiente para ligar 20 computadores em paralelo. Caramba. Tipo... E a gente acha que a gente tá fazendo e tomando decisão, tipo, do escritório aqui na Paulista, sabe? Então, de novo, eu sou cética, eu acho que a gente não vai conseguir, mas a gente deveria conseguir se a gente tira um pouco do nosso umbigo, sabe? Ver que só no Brasil são tantas realidades, gente. Sim. São tantas realidades. No mundo, esquece. Então, a gente deveria olhar por esse todo, sabe? E não tomar decisão só indo em busca do pote de ouro. Sim. Super difícil de fazer isso. São poucas as pessoas, eu acho, que decidem fazer isso e que lutam por isso. Mas deveria ser o nosso objetivo de vida, sabe? Eu acho que eu faço pouquíssimo perto de tudo que eu já vi. Eu me sinto... Eu tinha que fazer mais, porque eu já vi tanta coisa, assim, nesse sentido, que... assim, tem tanto espaço e tanta oportunidade pra gente fazer isso, que deveria ser o objetivo de todo o ser humano. Deixar um legado, né? Deixar o mundo um pouco melhor e não só pensar em si, não deixar só a sua vida melhor, sabe? É o tal do impacto que você disse lá no começo que você queria com o seu E propósito. essa parte geral. do pote de ouro, pra mim, é muito lúdico, porque ele não existe, nunca vai existir, mas a gente sempre vai correr atrás dele. E é só isso, assim, vamos correr atrás de algo que não existe. Sendo que a gente poderia estar fazendo diferente, né? Igual eu E sempre até o penso. que é pote de ouro, né, cara? Exato. Porque, por exemplo, a Camila citou ali de deixar um legado, né? O legado, enfim, é o pote de ouro com o ouro mesmo? Ou é de fato ter transformado vidas em todas essas regiões que você falou, sabe? Pra mim. Eu ia falar exatamente isso. Eu olho pra internet, que nem quando você pensa em seguidores. Tipo, não tô nem aí se eu vou ter 2.000 ou 200 ou 2. Mas se eu puder conectar com aquela pessoa e compartilhar algo com ela que pra ela vai fazer diferença, isso pra mim é muito melhor do que ter 200 mil seguidores no Instagram, por exemplo. Mas é difícil. Na teoria é tudo muito bom, mas Sim, na prática sim. a gente ainda corre, né? E a gente escorrega nisso. Por isso que eu acho que regulamentações em larga escala, decisões políticas mesmo, talvez deem um pouco mais de esperança, assim, deem pelo menos um tempinho pra gente começar a fazer coisas, sabe? E eu não tinha parado pra pensar dessa forma, agora que você trouxe que eu fico pensando, mas talvez é o limite onde começa uma inteligência artificial e onde começa eu. Por isso que as pessoas têm aquela dúvida, vou perder meu emprego ou não vou? Total. Né? E aí... E é legítimo, Bru, é legítimo.
E a legislação, ela pode ajudar a gente com isso. Talvez não limitar, mas definir critérios de, acaba aqui e começa lá. Isso. Eu tava batendo um papo com meu pai, né? Porque ele chegou pra mim, assim, ele assiste e apresenta o podcast pra todos os amigos dele, né? Então ele Pais, provavelmente né? O tá meu vendo também. aí, né? Meu, o Roberto vai ver. Vocês E aí Somos fãs ele... dos nossos pais. A gente tava tendo uma conversa, assim, que ele falou, cara, me conta um pouquinho o que é inteligência artificial, porque, enfim, meu pai, década de 50, né? Então, ele precisou ser imergido depois de existir, né? Então, ele me conta um pouquinho do que é inteligência artificial, que não sei o quê. E aí, várias vezes, ele me trouxe aquela fase de, tipo, pô, mas isso não anula a inteligência natural? E aí, enfim, você falando de Mastertech, uma escola, digamos assim, até onde você vê que é o limite de a gente desenvolver a inteligência natural e artificial? Eu tava até brincando com o Bruninho antes da gente vir pra cá, né? Falando de, pô, na minha época, era aquele lance de, você não pode usar calculadora para fazer a prova. Mas hoje você tem uma resposta para sua prova pronta a hora que você quiser. Assim, com explicações, né? Exato. Exato. E que simula ser você, sabe? Então, como você vê, assim, Camila, que isso pode ajudar a formar melhores alunos, mas qual é o limite ali, sabe? Eu tenho até fazendo um gancho, assim, da minha vivência em relação à escola, não podia usar celular. A minha também. Não podia de jeito nenhum usar celular. Eu lembro no ensino médio que pegou o celular, vai pra diretoria, o celular vai ficar na diretoria, enfim. Eu tinha um professor de história que ele dava prova. Ele falava, com consulta até no Google. Daí, a galera que já tinha aula com ele no terceiro médio, Não adianta nada. ninguém pegava. Eu falei, oxe, eu vou pegar. Não achava uma resposta na internet. Que ele fazia a gente pensar num contexto histórico da nossa cabeça. Já era, né? Nunca mais peguei o celular e muita gente também nunca pegou o celular, mas essa é a conexão Então, que mas precisa isso é ser educação, feita. entendeu? Exato. É isso. O que ele fazia era educação. A gente acha que educação é descrição e previsão. Sim. E aí, inteligência artificial, eu tentei explicar de um jeito meio assim. A gente tem que tomar muito cuidado para não emular inteligência artificial e chat GPT e todas essas coisas como o suprassumo da inteligência. Porque aí a gente sempre vai perder. Pô, eu nunca vou conseguir levantar tanto dado na velocidade de uma inteligência artificial. Esquece. Só que isso não é a inteligência que a gente deveria estar valorizando, porque ela é uma inteligência descritiva e com base em probabilidade. Ponto. É um tipo de inteligência? Inegável. Qual que é a inteligência que, na minha opinião, a escola deveria estar ensinando, a gente deveria... Essa inteligência imaginativa. E aí, vamos para o exemplo lúdico, né? A inteligência artificial nunca teria descoberto a lei da gravidade. Ponto. Por quê? Numa descrição, ela ia conseguir pegar um evento e falar assim, nossa, uma maçã caiu. Potencialmente, o máximo que a inteligência conseguiria chegar é maçãs, quando são soltas, caem. Mas ela não tem esse poder de abstração de alguém questionar e falar, será que outros objetos também caem? Isso é mérito dessa inteligência imaginativa, que é o ser humano que consegue ser bom nisso. Com pouquíssimas informações, a gente é muito eficiente. Porque tem curiosidade, imaginação, sonho, enfim, dê o nome que for, mas eu consigo... Peraí, além de maçã, mais alguma coisa cai? Mais alguma coisa cai. O que será que faz essas coisas diferentes caírem? Isso não é uma coisa nem da maçã e nem de onde ela caiu. Isso é uma condição do ambiente, porque outra... lei da gravidade. Ou seja, a gente tem que fazer uma dupla com essa inteligência artificial, que é o seu professor de história. Ele queria qual? A inteligência imaginativa, que é... Porque, você construía a resposta. Exato. A descrição... descreva como foi a Revolução Francesa. Cara, ChatGPT vai fazer isso 10 vezes melhor do que você. Foi mal. Assim, foi mal. Você pode ter lido todos... Ela vai ter... O chat vai ter como base de dados muito mais. Então, a minha percepção, o limite, né, respondendo, né, o limite é, a gente vai ter que questionar e o chat, e o Zoom, e todas essas coisas escancararam quanto a gente faz uso de uma educação ainda muito fabril, ainda muito instrumentalizada. Então, é método. A discussão, assim, não é o chat GPT que vai roubar o lugar do professor. Não, a prática daquele professor, ela era meramente descritiva. Ela era meramente de reprodução. Ele em nenhum momento foi imaginativo. E aquele aluno ficou refém desse método, sabe? Então, esse professor potencialmente deveria perder o emprego. Polêmica essa fala, mas é isso, assim. Cara, ele não está ajudando os seres humanos a formarem caráter, pensamento crítico e afins.
Que deveria ser a função do professor. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente... Por isso que, de novo, isso tem a ver com educação, com consciência. Sim. Por que será que eu consigo ler um texto do Domênico de Masi que fala sobre inteligência artificial, processar ele de um jeito diferente? Porque eu sei como os algoritmos são feitos, eu sei o que é tecnologia, eu consigo, né, conhecer todos aqueles termos. A maioria da galera, não. E aí pegam frases que saíram nos grandes portais. O chat se vira contra a humanidade e começa a produzir. A gente vê isso todo dia no Twitter, sabe? Sim. E aí aquelas leva a discussão polêmicas pro lado errado. De robô que falou alguma coisa. Falou que quer destruir o mundo. O chat GPT falou que quer destruir o mundo, que quer ser livre. Tipo, ai, galera. O que é liberdade pro chat GPT? É isso. Mas é que nem eu vi histórias assim, né, na época que o chat GPT começou a ter o hype, a professores falando, não pode usar isso. E aí eu vi uma outra notícia com um professor que fez o chat GPT responder as perguntas e deu para os alunos falando, explique por que tá errado. O cara não vai entrar lá, o chat GPT já respondeu errado. Eu vi algo parecido que o cara trouxe as respostas e falou quais foram as perguntas. Também achei bem... Que legal. Total, pensamento crítico. É exatamente isso. É o poder da inteligência imaginativa. Então, eu adoraria que a gente pudesse não achar que a inteligência artificial é inteligência, né? O nome... Por isso que eu normalmente defendo que a gente fale aprendizagem de máquina. Tipo, cara, é uma aprendizagem de máquina. Porque quando a gente fala inteligência artificial, a gente coloca ela num patamar superior a gente. E aí isso faz com que a criançada diga, a resposta está certa, eu não vou nem ler. Copia, cola, next. Olha o tamanho do caos que isso pode gerar. Sim. Sabe? Então, enfim, fomos para educação, fomos para o chat GPT. Não, mas eu acho que esse tema é um tema muito grande, assim, de se falar. Sim. E não abrindo mais uma vertente, mas trazendo um ponto rápido que eu ainda não estou acostumado. É saber que TikTok, por exemplo, é um mecanismo de busca. As pessoas não entram no Google, vai pro TikTok. A nova geração total. Como assim, sabe? Tipo, sei lá, você vê um vídeo já te explicando, fazendo tudo ali. Não é mais legal você ir no Google, pesquisar e falar, mas por que isso? Aqui tá falando isso, ali tá falando aquilo. Não, pega um primeiro vídeo ali que ele já falou que eu queria e já era. É porque... Cara, é tão mais rápido, mas ao mesmo tempo não é legal, sei lá. Eu acho que a gente, como a Camila citou, a gente tem uma cabeça de fato fabril, né? Então, produzir mais em menos tempo, digamos assim, né? O TikTok me ensina em 3 minutos. Exato. O Google eu vou ter que ler 10. Não. E eu acho bizarro porque é sempre, tipo, sei lá, aprenda em 1 minuto a fazer tal coisa. Aí o vídeo tem 3 minutos, mas enfim. Mas eu acho que é um pouco desse processo, né? De a gente precisar entregar mais em menos tempo, até... misturando um pouco os assuntos, assim, né? Eu vi você falando numa outra entrevista também, Camila, sobre as escolas deveriam ensinar programação. Uhum. Eu queria te ouvir bastante sobre isso e vou fazer uma outra pergunta. As escolas não deveriam ensinar processos ágeis? Sem dúvida nenhuma. Vou até te separar. Assim, acho que o meu grande... Assim que eu voltei pro Brasil, meu grande nirvana assim, foi tipo, cara... Eu preciso dar um jeito de criar artefatos, coisas, tanto que eu mudei o mestrado, não sei, para ajudar as escolas a ensinar, já na escola, pensamento computacional e programação. Não porque todo mundo tem que... E eu lembro exatamente quando caiu essa ficha. Não porque todo mundo tem que virar programador, programadora, mas porque isso vai ser base para toda a humanidade daqui para frente. Assim como a gente tem os escribas, né? Tivemos os escribas no passado. Então, obviamente, esse conceito não é meu. Né? O Alvin Toffler já falava um pouco desses escribas digitais, mas para mim foi um... Sabe quando... Cara, caiu uma ficha e eu falei, é isso, eu vou voltar pro Brasil, é isso que eu tenho que fazer, sabe? Então, na minha cabeça independente se a gente vai ser programadora ou não, todo mundo deveria entender o que é isso para conseguir tomar decisões melhores. Ponto. Como uma ferramenta e não como uma atividade fim. Nem todo mundo vai estudar e vira jornalista. Sim. Tipo, só porque você foi alfabetizado. E, ao mesmo tempo, a gente pôs uma galera para trabalhar em torno disso, né? Não é fácil. E aí eu fui estudar, entrei numa louca de neuroplasticidade, não sei o quê. Cara, é muito treta ensinar uma criança a ler e escrever. Eu vou acompanhar esse processo agora mais de perto, né? Porque tive no meu... Mas você recicla o seu cérebro. O termo que a galera usa é reciclagem cerebral. A gente não nasceu para ter movimentos finos de letra cursiva. A gente literalmente teve que criar métodos e a gente demora anos para fazer. Mesmo assim, a gente fala assim, vale a pena. Foi uma decisão política. Uma decisão política. A gente não questiona. Eu não vou olhar para a cara da Joana e falar assim, Joana, será que você vai aprender a ler e escrever?
não sei se é meio de humanas, meio de exato. A gente não questiona, sabe? Porque Verdade. foi uma decisão social de que todo mundo ia aprender a ler e escrever. A gente consegue, com uma taxa muito boa, hoje fazer isso no mundo como um todo, no Brasil como um todo. Sim. Então, a gente deveria estar fazendo isso com a escrita digital. E programação talvez seja o atalho mais claro da gente ensinar as pessoas a abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, enfim, como a internet funciona, seria o caminho mais fácil. E uma das formas de fazer isso para mim é usar um processo ágil. Eu não vou conseguir ter tudo preparado antes de começar. Então, vou abrir mão de 3 gerações aqui. Tipo, aí eu começo daqui 3 gerações a ensinar pensamento computacional e programação. E isso tem tudo a ver com agilidade. Cara, eu vou fazer o que dá hoje. O que é viável hoje? Aí eu vou incrementando, até que isso vira, de fato, né, o produto sonhado lá. Mas eu já comecei a entregar valor antes. Então, o pensamento incremental que a agilidade pressupõe é filosofia de vida para mim. A gente sacar que, cara, não tem problema insolúvel, não tem desafio insolúvel, a gente tem que ir repartindo e testando, validando. Isso, para mim, eu, inclusive, chamaria isso de pensamento científico, sabe? Para mim, a agilidade tem o lance do hype, do business e tal. Uhum. A gente usa muito e adapta. Mas isso é pensamento científico aplicado à gestão de pessoas e negócios, sabe? E poderia, sem dúvida nenhuma, fazer uma revolução na escola, assim. Como é que eu permito que as pessoas sejam protagonistas desse processo, que elas incrementem a própria educação delas. Então, a gente usa muito, nas nossas formações, a gente usa muito conceitos de lean thinking, de agilidade, e adoraria ver isso na escola básica, tradicional. Uma pergunta é assim, quando a gente fala aprender programação, é aprender programação mesmo? Ou a lógica da programação? Qual é o ângulo de visão em relação a isso, né? Porque assim, a gente pegar uma faculdade, por exemplo, administração de empresas. Você aprende a programar em Python e R para resultados financeiros. É uma linguagem de programação, mas seria nesse sentido ou no sentido mais básico mesmo? Eu acho que depende, Bruno. Assim, eu já vi as duas abordagens. Hoje a gente fala muito mais de pensamento computacional. Tá? Então, um jogo de cartas, essa lógica, entender como as coisas funcionam, entender a questionar esse processo, isso para mim já seria suficiente. Mas um atalho, se bem feito, para a gente ganhar todas essas competências, é aprender a programar. Né? Então, quando você vira e fala assim, cara, vamos aprender a programar em Python para resolver problemas do dia a dia. Você tá... Eu acho que a gente pega um atalho, entendeu? Porque aí eu consigo ensinar todas essas competências e ainda te dou uma competência que é super demandada no mercado e tal. Então, a gente tem um curso que vai começar agora, né? A gente já fez outras edições para professores da Rede Estadual de São Paulo. Chama Programação a Lápis. Legal. E aí, a primeira pergunta dos professores é, mas já aprendeu a programar? Eu adorei o nome já. Tipo, vai! Foi só um spoiler, mas eu já adorei o nome. Vai! Só que não necessariamente é aquela programação de, tipo, bater teclado, copiar e colar. É uma programação a lápis. Então, a gente vai usar o instrumento, no nosso caso, Python, para as pessoas conseguirem entender como é que elas pegam um problema, como é que elas decompõem, como é que elas reconhecem padrão, como é que eu posso usar esse tipo de lógica para história, para sociologia. Outro choque que os professores... Mas, peraí, eu não preciso ser de matemática? Não, pode ser qualquer professor que queira falar de pensamento computacional. Não, mas eu sou de história. Isso, pode ser. Vem. Não, mas eu sou de sociologia. Pode vir. Ainda existe uma mística. Então, se a gente coloca programação, eu acho que a gente pega um atalho, sabe? Sim. Eu evito de ter que explicar um monte de outras coisas. Pensamento computacional, porque a Janet criou o conceito para representar as 4 competências que, sabe? Enfim, a gente pega um atalho, em resumo. Eu acho muito legal isso, porque diversas vezes eu vi a ideia de algum produto super legal ou alguma solução super legal morrer pela falta de programação. Eu já tive ideias assim. E até tem um outro ponto que hoje, qualquer produto assim que, sei lá, você começa a bater um papo com um amigo assim, tô pensando em fazer tal coisa. Cara, passa por um site e um aplicativo. Sim. Sabe? Então, de fato, eu acho que é uma disciplina que, ok, não ter tido na minha época, eu tô muito entregando a minha idade hoje, mas até ok não ter tido na minha época, assim, mas eu acho que é uma disciplina hoje... Essencial. Essencial, que nem cara. você vê, Vai estar assim... tudo na computação, né, cara? Então, pô... Eu cresci no interior, então, assim, até pegando uma realidade mais americana de vender limonada em frente de casa, você tinha uma barraquinha, hoje você faz isso por um aplicativo.
e você manda entregar na casa da pessoa. Então, tipo, tudo vai passar por um sistema, vamos dizer assim, né? Exatamente. Sem dúvida, abre muitas portas. E a gente nem está falando de educação profissionalizante, né? Porque a gente olha para o profissionalizante, esse impacto é ainda maior. Mas hoje, professores do estado de São Paulo, tem Sim. gente do interior, cara, no mínimo eu aposto que você tem um celular. Eu aposto que os seus alunos potencialmente têm celular ou alguém da família deles tem um celular. Ou seja, não tem volta. Você precisa, no mínimo, entender que aquilo não é mágica, entendeu? Que aquilo não vem do além. É quase como uma formação de cidadania, sabe? Sabe o ética e cidadania que tinha na nossa época na escola? A disciplina. Ética e cidadania 2.0, sabe? Cara, no mínimo, é como ensinar ética e cidadania para você conseguir tomar decisões melhores. E Camila, você comentou aí atrás um pouquinho sobre, com 20 anos, ter sua cara na capa da Info. Você falou também sobre, se eu tivesse descoberto isso antes, eu acredito que eu poderia ter tido um impacto muito maior, coisas do tipo. Primeiro, um consolo. Você já teve um impacto muito grande, tá? Obrigada, Tranquila, gente. tá? A ponto de ter sido também listada como uma Forbes Under 30. Como foi esse processo para você? Eu já fui mais refratária a tudo isso, assim. Né? Acho que todo mundo passa... É que nem a gente tem o hype cycle das tecnologias, sabe? Que a gente tem 5 fases, né? Explicando rapidamente. Primeiro, a gente começa, tipo, num hype, né? Literalmente, tipo, nossa, eu saio na capa, não sei o que, e tal, ganho o prêmio tal. Aí vem uma fase de isolamento, que é tipo, porra, cara, eu tô ganhando um monte de prêmio, mas dá dinheiro pra fazer meus projetos, ninguém quer, não é por aqui, não sei o quê. E aí você pega o platô da produtividade, vai resumindo bem. Eu acho que hoje, do alto dos meus 31 anos, eu consegui achar um lugar de fazer bom uso dessas coisas, sabe? Teve um momento em que isso era tudo pra mim, assim, sabe? Nossa, as pessoas me reconhecem, não sei o quê. Aí eu passei por uma desilusão que, tipo, cara, será que é isso mesmo que importa? E aí eu fiquei meio refratária a tudo isso. Eu acho que nesse momento eu tô fazendo as pazes com esse empreendedorismo de palco, assim, sabe? Sim. Que nunca foi o meu lugar. Eu nunca curti fazer isso, nunca foi, assim, não tinha nada a ver comigo. Ao mesmo tempo, lá no início, me incomodava não estar nesse lugar. Então, acho que a maturidade me trouxe esse espaço onde eu percebo que isso abre portas, que isso dá para mim uma voz enorme de falar com muita gente, das pessoas se espelharem nas coisas que eu falo, que eu escrevo. Então, acho que hoje eu fiz as pazes com esse mundo mais glamuroso, sabe? Do mundo empreendedor, com a mídia e tal. Já passei... Pelas 2 fases primeiras, hoje eu estou num platô de produtividade nesse relacionamento com prêmios e eu acho que vai muito... Enfim, rótulos. Vai muito ao encontro de uma outra fala que eu já te ouvi bastante falar sobre liberdade. Eu acho que a sua relação que você tem com isso também te liberta, assim, né? Porque talvez... acho que você colocar totalmente os holofotes nisso, de certa forma, te põe uma pressão também. Não participar te põe uma pressão também. Então, acho que não, e no mundo empreendedor, sendo uma mulher empreendedora em tecnologia, né? A gente conta... Todo mundo se conhece. Então, assim, se a gente deixa o nosso ego falar... Nossa, olha como... Não, gente. Isso é só um distúrbio do momento que a gente está vivendo. Sim. São poucas. As pessoas estão reconhecendo. Como é que você vai pegar isso? Pode ficar feliz, dar um tapinha nas costas, mas como é que você vai pegar isso e vai reverter em coisa boa, sabe? Porque senão fica só um marketing meio, sabe, maquiado, artificial. Então, eu acho que eu consegui, nos últimos tempos, não ficar refém dessas coisas, assim, sabe? Mas do alto dos meus 20 anos era uma delícia, né? Tipo, a gente se deixa levar. Eu tive uma fase, tipo, aprenda a programar em um final de semana, sabe? Tipo, eu sou muito... E eu acho que é uma fase natural, assim, de todo empreendedor. Todo empreendedor vai passar por isso. Ser CEO da empresa que só tem 2 pessoas, sabe? Eu sou CTO da... Tipo, tem 2 pessoas, cara. Hoje eu tento passar um pouco isso pros meus alunos, assim, tipo, galera, todo mundo tem essa fase da gente, nossa, valorizar muito. Eu sou CEO da... Isso é o que menos importa, sabe? Tipo, faz seu trampo, seja feliz, seja consciente, põe a cabeça no travesseiro, sabe? Com realismo, que o resto vai vir, sabe? Não se cobre num lugar de ter que ser bem-sucedido. Eu vi tanto aluno brilhante cair em depressão porque... mas eu acho que eu queria trabalhar no banco. Tipo, tudo bem, cara, mas, sabe? A pressão era tanto... Não, você é inteligente, tem que fazer mais com isso. Cara...
a gente passa pela terra, assim, tenta deixar seu legado, e é isso aí. Sim. Quer trabalhar no banco? Vai trabalhar no banco, sabe? A gente criou estereótipos muito claros, sabe? Do que se espera de um empreendedor, do que se espera de uma mulher. Isso é muito aprisionador. Então, hoje, eu tô no meu platô de produtividade. Com a persona Camila pública e com a persona Camila, pessoa física mesmo. E como é que é pra você estar do outro lado hoje, né? Você falou, tenho vários prêmios e ninguém apoia os meus projetos financeiramente. Hoje você é essa pessoa que apoia outras pessoas, que inspira outras pessoas. Como que é isso pra você? Eu ainda acho que a gente valoriza muito o glamour, mas na hora de colocar e trabalhar junto ainda falta, assim. Eu não acho que eu rompi totalmente esse espaço, assim. A gente ainda vive numa sociedade muito... Não acho que é nem capitalista, porque não é uma discussão necessariamente disso, mas é difícil conseguir, por exemplo, quando a gente foi abrir uma ONG, as pessoas... Mas vocês vão trabalhar para não ter lucro? Sabe? Não, mas não é que a gente não está recebendo. Também não estou fazendo filantropia. Ah, tá. Não, mas então você está... Não, a gente cobra os custos, sabe? Ainda existe uma falta de conhecimento mesmo. A gente sabe trabalhar de um jeito, sabe? Só ganhar dinheiro de um jeito. Então, eu acho que ainda falta uma maturidade enorme para mim e para o mercado inteiro de como fazer o bem, como aplicar bem esse dinheiro, aonde, né, que a gente deveria, essa concentração de renda bizarra. Acho que ainda tem muito para a gente ajustar no planeta. Mas eu fico feliz de hoje poder ver algumas pessoas, alguns alunos. Essa semana foi bem engraçada porque estava no escritório e a gente viu, né, apareceu lá, 85 pessoas já passaram pela Mastertech. Entre idas, vindas, voltas, que a gente é meio casa de mãe, assim. 86 pessoas diferentes. E aí, quando você vai olhando, e aí eu fui fuçar no LinkedIn, eu não sou muito de fazer isso. Cara, a galera tá trabalhando na gringa. Eu lembro até hoje, e eu não vou revelar, mas era um apelido bastante peculiar. Um guri que tinha vindo de ressocialização, fez um curso com a Mastertech, tinha um convívio social super desafiador, começou a dar aula, se descobriu dando aula, cara, programa pro banco. Caramba. E tá sustentando a família. E tá tipo, mano, se isso não é impactar, sabe? Me arrepia às vezes pensar um pouco que a gente perde também, escorre pela mão, sabe? Esse impacto. Eu lembro de uma menina, a Soraya. Cara, a Soraya hoje tá fazendo PhD, não sei o quê. Eu lembro até hoje que ela foi me esperar numa palestra em Natal, há 1000 anos atrás, com folhas impressas, falando que ela escrevia poesia computacional estruturada. E eu falei, caraca, não sei o que. E ela falou, eu vou continuar então. E é isso. Senhora. E aí corta, a menina aparece num mesmo evento, tipo, eu sou PhD. Ela não desistiu por... Cara, eu lembro até hoje da conversa que a gente teve no aeroporto. Como assim? Então, acho que até escorre pela minha mão, sabe? Sim. Mas quando eu olho para trás... Eu fico pensando que é por isso que eu faço, sabe? Tipo, não tenho nenhuma... Às vezes a gente toma decisões de carregar nas costas mesmo, sabe? Assim, cara, eu vou bancar isso aqui, ninguém faria isso. Talvez eu seja taxada como idiota, trouxa, mas é o que me motiva, entendeu? Sabe? Sim. Quando a gente entrou na penitenciária. Cara, falar de medida socioeducativa e ressocialização no Brasil assim, a gente sentou em grandes mesas, as pessoas... Por que vocês estão ajudando essa galera? E eu olhava para aquilo e falava, gente, não é possível. Não, mas por que você acha que... Você tá ensinando gente má. Eu já ouvi coisas do tipo, você ensina gente má. Nossa. Dá poder na mão dessas pessoas, elas vão fazer um mal. Eu, tipo, gente, peraí. A gente tá indo para um outro lado, sabe? Então, no Brasil, principalmente, causar esse impacto é abrir mão um pouco do... É ter essas conversas difíceis, sabe? Sim. Então... eu fico feliz, assim, eu olho com orgulho, às vezes bate um cansaço, tipo, ai, gente, sério que eu vou ter que... Porque é muito difícil, sim, sabe? É muito difícil. Falar de medida socioeducativa, falar de refugiado, imigrante. Tipo, Camila, você podia estar ganhando dinheiro. Já ouvi tanto isso. Camila, você podia estar ganhando dinheiro. Tipo, por que você está fazendo isso, sabe? Então, apesar de difícil, quando aparece uma história dessa... Ganhou, né? Pra mim é meio isso, assim. Eu já recebi convite de formatura em casa. Eu falei assim, gente, como é que descobriram o meu endereço? Caramba. Isso faz anos, com o blog ainda. Como é que descobriram o meu endereço? Sei lá como a pessoa mandou um convite de formatura e tinha uma carta falando assim, olha, eu me fortaleci, eu não tinha banheiro na minha faculdade, eu me fortaleci lendo os textos, te acompanhando e tal. Você foi minha melhor amiga na faculdade inteira, mesmo sem nunca a gente ter conversado. E eu me formei, e eu tô ajudando minha família, e eu tô indo fazer mestrado, não sei... Tipo, mano...
peraí, eu só escrevi uns textos, tipo, não era Papel pra ser que tão tem, bom, sabe? Uhum. Enfim, eu fico feliz e uma dessa basta pra ter um ano. Aí a gente passa perrengue, aí, não dá mais. Chega, agora eu já tô velha, agora eu vou ter minha filha. Aí vem mais uma história e fala assim, não, Camila, tem que continuar, vai. Sim. Então, você vai de pouquinho em pouquinho se motivando, sabe? Uhum. Porque as histórias são muito legais. Com certeza. E é incrível ouvir tudo isso, assim, acompanhar nas redes sociais também. É inspirador, de verdade mesmo. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô matutando aqui. Onde você quer chegar? Cara, não fala. Também acho que eu tô num platô de produtividade agora também. Acho que eu já fui mais, tipo, não, eu quero, não sei o quê. Por muito tempo eu já quis, não, a Mastertech, vender e tal. Eu acho que hoje eu adoraria ver os nossos projetos de fato escalando, sabe? Todos eles, cada curso. A gente é muito cuidadoso. Você olha, por exemplo, você olhar o Instagram da Mastertech. Você olhar os projetos da Somos, relatórios, a gente cuida assim, a gente é meio maluco, assim, a gente chega a ser doido mesmo. Eu olho pra trás e falo, nossa, mas você é meio doida, o Fábio é meio doida, a turma é meio doida. Posso? Vai. Teve um negócio que foi muito louco, que quando a gente tava conversando aqui com o Fábio, né, seu sócio, Total. sobre o podcast, Uhum. ele me falou um negócio assim que eu achei muito legal, que ele falou, cara, a gente olha 100% pro conteúdo. A gente... se conseguir trazer alguma pessoa, moldar aqui que tenha um nome de mercado, coisa do tipo assim, cara, mas o nosso foco é conteúdo, tanto que os professores de vocês são de vocês, nossos. né? Então, isso pra mim, assim, foi tipo, todo o negócio por trás, tudo que a gente tá formando aqui, o foco é de fato o conteúdo. Eu achei isso Não, magnífico. E a gente tentar dar um lastro para isso, dar uma longevidade para esse conteúdo, sabe? A gente olha para cada curadoria, para cada coisa, a gente é muito cuidadoso, assim, nesse sentido. Então, eu acho que a gente já quis muito, sei lá, outras coisas. Hoje eu queria que todas essas coisas, independente se dá dinheiro, chegassem para as pessoas, sabe? E elas pudessem mudar a visão delas sobre educação. A gente fala muito de educação circular, de economia circular. Eu queria que as pessoas pudessem acessar isso, sabe? Acho que uma das coisas que mais me incomoda, às vezes, sou até um pouco arrogante, mas, tipo, cara, as nossas plataformas, eu acho elas geniais. Os nossos conteúdos são geniais. E aí você vai lá e tem, tipo, 2 comentários. As pessoas não... Será que elas entenderam? Elas nem engajaram, sabe? Os treinamentos que a gente faz para as empresas. Aí vem 10 pessoas, tá todo mundo com a câmera fechada. Você vê que a pessoa não tá ali, que é o último lugar que ela queria estar, sabe? Eu acho que hoje eu queria achar uma fórmula, assim, achar uma receita mágica para que as pessoas se dessem a chance, sabe? De aprender, de ser protagonista da própria educação. E eu, humildemente, acho que a gente vem tentando construir conteúdos cada vez mais aderentes, plataformas cada vez mais aderentes, mas ainda é muito pequenininho, né? Então, acho que um dia eu queria poder olhar para trás e falar, cara, a Mastertech conseguiu mudar a forma como as pessoas veem a educação de tecnologia. A Mastertech conseguiu mudar a forma como as pessoas veem a educação de tecnologia para impacto social. A gente trabalha muito com PCDs, com ressocialização. Tipo, cara, é uma forma de mudar o mundo, sabe? Sim. Queria que essa ideia chegasse para mais pessoas, assim. Nesse momento, eu diria que é aí que eu quero chegar. Não sei como a gente faria isso, mas é o que a gente vem fazendo todo dia. E independente se é uma pessoa que vai ler, são 2 pessoas. A gente está lá fazendo, a gente está lá olhando legenda, a gente está melhorando. Será que não dá para melhorar? Será que não dá? Escutando alunos, sabe? A gente é meio freak, tanto que eu e o Fábio, a gente ainda dá aula. Muita gente pergunta e fala assim, hoje eu falo, não posso porque eu vou dar aula à noite. Não, como você vai dar aula? Eu falo assim, o programa, impôs, não sei o que. Mas você ainda tá dando aula? Para as pessoas soam meio... Mas peraí, você dá aula ainda? Tipo, mas porque eu quero. Sim. Porque meu produto é uma escola. Se eu sair de sala de aula, acabou o produto. Tipo, mas isso é chocante para a régua tradicional de empreendedores, sei lá, de empresários, executivos e afins. Cara, você não devia estar cuidando de uma turma pontual dentro de 15 que você está fazendo. Por que você está dando... Sabe? A gente ainda se mantém na sala de aula. Então, eu queria que essas salas de aula, que esses conteúdos chegassem para mais pessoas. Acho que é aí que eu quero chegar. Show de bola. Bruninho? Por enquanto, eu só tô aqui. Maravilhado, né? Tô mesmo. Pior é que é verdade. Assim, o ponto que mais me pega dessa conversa toda, assim, é de fato o propósito por trás, né? Eu fico aqui
muito maravilhado porque a sua preocupação de fato é impacto independente de tecnologia, independente de pote de ouro, como falamos. Então, o que mais me chama a atenção de tudo é um propósito muito verdadeiro, né? E acho que até por isso o seu nome foi o primeiro a pingar lá na lista, porque em todas as suas falas eu sempre vejo muita veracidade, autenticidade, assim, é genuíno o que você traz, assim, Obrigada, sabe? gente. E queria agora fazer uma provocaçãozinha. Você disse que talvez essa seja a sua última gravação aí com Joana nesse universinho aí. No forninho ainda. No forninho, né? No forninho é boa. Como você acha que tudo isso que a gente falou vai ser preparado para Joana? O futuro, né? Acho que é como que a gente perde o controle. A minha gestação e acho que a maternidade, né? Ainda não vivi para falar, mas acho que tem um quê da gente soltar um pouco a rédea, sabe? Por mais que a gente seja idealista e tal, ainda dá para planilhar, sabe? Ainda dá para colocar os custos do projeto, ainda dá para dimensionar. E quando você engravida, quando você tem um filho, quando você tem uma família, sendo homem ou mulher, né? Você perde um pouco esse controle. Então, eu vejo uma possibilidade linda de aprender como é que funciona tudo isso sem controle, sabe? Mesmo na empresa, para mim, sempre, cara, tem planilha, contrata. Tem uma questão, mesmo com todo o propósito, mais direta. E na criação de um filho, esquece, né? Na própria gestação, esquece. Você não tem controle. Você espera mexer para ver se tá tudo bem, sabe? Não é Até na o hora que a que gente você quer. Até o que a gente estava falando, né? Que podem ser 36 ou 42 já semanas. começa aí. Isso é 1 mês e meio. Não, como é que você tira a licença? Como é que você planeja uma licença maternidade sendo empreendedora, né? Não, pode nascer entre essa semana ou daqui 1 mês e meio. Você para de marcar, você vai ficar 3 meses. Então, acho que perder esse controle. Eu vejo uma beleza muito grande em olhar para essa tecnologia de um jeito mais humano, menos controlador. Eu acho que eu vou ter uma série de, sei lá, aprendizados, de visões diferentes por ter que abrir mão desse controle, sabe? Acho que eu vejo assim, tô vendo tudo isso como uma jornada, como uma experiência, sabe? E eu espero que abrindo mão desse controle, a gente possa talvez achar receitas para esse mundo que não tem controle, sabe? Sim. Eu espero poder observar muito de perto, assim, como que tudo isso impacta uma vida nova. Quem sabe no meio do caminho não aparece algum insight, alguma coisa, sabe? Tô treinando ainda a minha unha de controle. Ainda não tá 100% treinada e olha que já pode nascer a qualquer momento. Não, Acho que a gente vai aprender na prática. Mas eu gosto muito de pensar sobre isso, porque eu acho que a gente está gerando gerações melhores. Eu penso muito sobre isso. Porque... se a gente não confiar nisso também, a gente pois nada, né? Então a gente tem que acreditar que a gente tá fazendo isso para ser melhor. Pois porque eu falo, por exemplo, cara, eu sou de uma geração que eu não precisava me preocupar em fechar a torneira para escovar os dentes. Quer dizer, precisava, mas não sabia que precisava porque eu não era educado dessa forma. Os pais sabem e passam isso hoje em dia, né? Então, eu tenho muita essa esperança de que estamos a esperar crianças melhores, inclusive Joaninha. Também, se a gente não acreditar nisso, acho que a gente nem tenta, né? Nem engravida, sei lá. Cara, se a gente acha... E tecnologia, a gente tem uma brincadeira na Mastertech, um vídeo que a gente às vezes passa, que é meio Darth Vader, assim. Assim, cara, a gente só tem uma previsão, porque as pessoas perguntam, qual que é a próxima tendência? Vocês que vivem lendo, o que você pensa disso? É comum, né? Sim. E aí a gente tem um vídeo que a gente corta meio que... Cara, a gente tem só uma previsão. Ainda vai ter gente. Acabou. Sabe? Porque a gente está tão preocupado com esse aspecto. Dados que eu devia estar estudando, né? Não, blockchain. Não, IA. É IA. Tenho certeza que é IA. E a gente fica tentando caçar em vez de criar esse futuro, sabe? Que é o conceito do futuro desejável e do provável, né? Em vez de a gente ficar tentando especular, por que você não cria qual que é a próxima tendência? Por que você não faz ser a próxima tendência? Então, a gente brinca. A gente só tem uma previsão, vai ter gente. A gente vai continuar tentando melhorar a vida das pessoas. Porque se a gente não acreditar nisso, pode parar agora. Sim. Sabe? Sim. Esquece. Isso, não tem tecnologia, não tem nada que justifique você estar trabalhando. Porque senão não vai... Quem que vai comprar isso? Quem que vai usufruir? Então, vai ter gente lá. E eu acho que essa é a parte fundamental, né? A gente esquece que é estudar a tecnologia, que é olhar como que ela vai funcionar. Mas calma, vai ser usada por pessoas, vão ter pessoas. Olha pra lá que você vai saber como vai ser o outro lado, né? Mas eu quero ouvir um pouquinho... Você tá lendo bastante, você fala bastante sobre tendências.
que você acha que vai ter lá na frente, além de pessoas, Camila? Eu acho que a gente não vai regredir, né? Assim, pra mim, outra máxima é, cara, a gente não vai ficar menos digital, e eu sei que isso é meio Haribo, assim, mas, cara, a gente não vai ficar menos digital. Então, uma das coisas que eu vejo é a gente conseguindo unir essa discussão de tecnologia enquanto técnica com direitos e deveres, que foi o tema que a gente conversou mais aqui, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ter essa intersecção de justiça social, justiça climática, justiça alimentar, justiça de tudo, porque a gente chegou em momentos sombrios ao mesmo tempo, entendeu? E tecnologia ainda não resolve os problemas que deveriam estar resolvendo. Eu repito isso e largamente, já falei muito em palestra, assim, nada contra o Tinder, gente, nada contra o Bumble, nada contra qualquer Happn, né? Tem vários aplicativos de relacionamento. Acho massa, todo mundo já usou na vida, é nóis. Agora, para mim ainda é muito louco a gente ter o tanto de acesso, tanto de investimento em aplicativos de relacionamento, em aplicativos de delivery, e a gente ainda ter gente passando fome, sabe? Para mim é meio desequilibrado. Não que as pessoas não precisem de amor, né? Eu sou meio gelada, né? Coração de pedra. Ai, as pessoas precisam de amor. Mas cara, a gente tem Tinder e não tem um app para feminicídio. A gente ainda mata mulheres no Brasil. A gente ainda mata pessoas trans no Brasil. Sim. Mas a gente tá lá usando o Tinder, gastando grana para sustentar e jogando ar quente no planeta para manter o Tinder, sabe? E a gente não tá resolvendo o problema do feminicídio. Então, para mim, ainda o que eu vejo no futuro é que talvez a gente comece a ter essas conversas e fazer essas ponderações, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, o movimento do green coding. Tipo, cara, eu preciso ponderar se eu estou ferrando com o meio ambiente. Não basta só eu achar que eu sou uma... Eu tenho que fazer minha parte, sabe? Eu tenho que otimizar meu código, eu tenho que otimizar processamento, porque processamento incorre em ter mais máquina, em pegar mais metal da natureza, sabe? Sim. Eu acho que quando eu vejo esse ganho de consciência, no futuro, cada vez mais eu acho que isso vai pautar decisões, sabe? Em todas as tecnologias emergentes. Então, vai ter carro voador? Vai. Vai ter vai ter tudo isso. Mas eu espero, e é o que eu venho especulando e tentando de alguma forma... que seja tudo mais consciente, que seja tudo mais coerente, que a gente pelo menos pondere esse risco, que a gente dê alternativas para as pessoas, sabe? Eu acho que no futuro vai cair uma ficha, porque a gente vai ver desgraça, sabe? Tipo, sim, a gente viu Covid, a gente viu... A gente está vivendo uma coisa atrás da outra, assim. Uma hora eu acho que... Não vai ser de um dia para o outro também, não, mas as pessoas vão sacar que elas precisam ser um pouco mais perspicazes, assim, sabe? Que não é o uso pelo uso, que a gente vai ter que racionalizar isso. Então, eu vejo uma tecnologia mais madura, com todas essas buzzwords e imagens legais. Eu fui para Dubai e tem o Museu do Futuro agora lá, né? Que é muito louco. É muito louco. Dubai é um grande devaneio, assim, né? Opinião pessoal, é um grande devaneio artificial, é um lugar meio... Assim, arrumei uma treta no táxi, maravilhoso, assim. Sabe, tipo, tem um lance de gênero. Eu quero... Não, tem um lance de Cabide, gênero. prepara o corte aí, que eu quero ouvir um pouco sobre isso. Tem um lance de gênero, é muito louco, assim, sabe? Tipo, tem uma questão... Se você tá andando com um homem do lado... Assim, tem coisas muito malucas ainda, mas sim. Eles estão investindo muito, né, nesse futuro, nessas previsões, estão levando muita coisa de pesquisa pra lá e tal. E o Museu do Futuro é um desbunde, assim, você olha e fala, eu fiquei louca, foi tipo o dia mais feliz, um dos dias mais felizes da minha vida. E lendo sabe? Eu nunca fui no museu que eu li todos os, sabe? Aqueles que tem todos os papeizinhos e não sei o quê. Nesse era tipo, fiquei um pouco enlouquecida. Enfim, ali você tem uma perspectiva de que, cara, já tá meio que escrito os rumos, sabe? Agora o que a gente tem que fazer é achar o sentido. Sim. A direção tá física, né? Vetores. A direção tá definida. Tipo, cara, tem umas coisas que são inevitáveis. Tipo, vai pra lá. Carro vai pra lá, materiais vão pra lá. O que eu vejo nos próximos tempos é a gente tentando ajeitar essa direção, não a direção, sabe? Ajustando o ângulo. Mas vai ter carro voador, gente. Vai ter carro autônomo. Vai ter. A gente só tem que achar qual vai ser o enquadro, qual vai ser o uso, como vai usar, sabe? Enfim, eu sou meio poliana, apesar de parecer cética, eu sou poliana, eu acredito que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir. Com certeza. E, assim, uma pergunta, tirando essa questão do seu propósito, né, que eu acho que entra em todas essas frentes, e a parte de educação, existe alguma vertente que você pretende se aprofundar e contribuir mais?
Né, que nem a gente falou de legislação, falou dessas questões políticas e tudo mais. Tem alguma dessas vertentes que você fala, putz, aqui eu acho que eu entraria muito forte? Cara, eu brinco, eu tô numa fase agora que eu tenho olhado para conselho de empresa, para política, assim, engraçado, né? Eu sempre brinquei a zoeira, assim. Eu quero muito ser ministra da Educação e tal. Engraçado como eu acho que o tempo também, eu me vejo em algum momento da minha vida, não fazendo política, mas fazendo, sabe, governança, Sim. tentando... Eu gosto disso, assim, não sei, não tem nada no radar, nada... Mas eu acho que o empreendedor que aprendeu a fazer tudo e tem um ritmo, assim, Sim. a gente meio que vira uma Highlander, assim, sabe? Você já viu tanta coisa, você sabe um pouco de tudo. E o caminho natural talvez seja essa coisa de conselho político e tal. Acho que a gente pode causar muito impacto positivo, sabe? Então, acho que ou eu vou acabar minha vida aposentada como professora ou como algum cargo político, assim, alguma coisa de conselho. Eu vejo isso como um caminho, sabe? Para um empreendedor, para uma empreendedora que viu o mundo, sabe? Que viu, independente se teve sucesso, se achou o pote de ouro ou não, se vendeu. Fez um exit, não sei o quê. Às vezes eu fico olhando, tipo, cara, o que é o exit dessa pessoa comparado a toda a vivência que ela ganhou, abrindo 2, 3, 4 empresas, e a gente fica perguntando e a gente fica meio seduzido. Nossa, ganhou milhões. Tipo, cara, o que esse cara aprendeu, o que essa guria aprendeu, Sim. pode fazer ela fazer muitos milhões outros, sabe? Então, eu me vejo tentando aplicar tudo isso que eu vivi. Tem mais daqui uns 20 anos, sei lá, a Joaninha já vai estar emancipada. Aí eu vou pra política, pra conselho, essas coisas, sabe? Meu Me voto vejo fazendo declarado, isso. já falei. Eu nem preciso Meu falar. voto declarado. Bom, gente, vamos para as considerações finais aqui. Com Bruninho? certeza. Eu vou passar essa bola pra vocês. Eu que vou puxar dessa vez. por favor, Eu até eu tô- queria puxar dessa vez mesmo. Eu tô pensando Obrigado. numa pergunta, assim, porque, cara, a gente faz várias conversas aqui, mas o mais legal que eu tô vendo hoje é que tudo se complementa, mas se encaixa, que eu fico... Tá, isso já respondeu uma pergunta que eu tava pensando, sabe? E é muito bonito, porque foi muito do que você falou, daí a questão do propósito. O propósito responde, eu vou dizer tudo. Talvez não tudo, mas a maioria das coisas. Então, acho que essa conversa, ela é legal por conta disso, assim. E eu sou uma pessoa que defende muito cultura, o Dé sabe disso, acompanhando eu aqui no trabalho. E por isso que eu falo, nossa, conversar aqui eu fico com os olhinhos brilhando, porque é isso, assim. Esse propósito, dar esse motivo, essa intenção porque a gente faz as coisas, é o que liga nós, pessoas, àquilo que estamos fazendo. E eu, mesmo sendo jovem, eu sinto muita falta disso, tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal. Hoje, fazer uma amizade não é a mesma coisa, é tudo muito diferente. E você se conecta com pessoas que têm propósito. E isso é muito bacana. O ponto que traz assim para mim, eu sempre venho muito feliz para as gravações, assim, mas eu tô muito feliz aqui hoje. Assim, por favor, outros convidados, não é esse o ponto, mas eu tô muito feliz aqui hoje porque foi um papo muito para mim, assim, sabe? Muito, eu me conecto muito com a sua fala, assim, sabe, de propósito. Então, às vezes eu acho que a gente se pega tanto na rotina ali do dia a dia de fazer, e aí às vezes a gente se dá esse pontinho do porquê que eu tô fazendo isso. Eu acho que eu fui bem provocado aqui hoje do porquê que eu tô fazendo isso, sabe? Então é muito bom te ouvir falar, é muito inspiracional. Quando você falou ali que, putz, passou por todas as capitais, levando os ensinamentos pra galera, cara, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer, assim, sabe? Então me conecta muito com pessoas e o meu pote de ouro tá nisso, assim, sabe? Quando a gente falou um pouco sobre esse tema, o meu pote de ouro tá nisso. Então, Camila, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por esse papo aqui, é muito inspirador. Pra mim, como eu te disse, o nome que surgiu lá atrás tá fazendo muito sentido tá aqui agora, já quero o volume 2, pra gente acabar até falando um pouco mais sobre tecnologia, inovação, enfim, temos que voltar um pouco para esse tema. E numa era pós-Joana. Numa era pós... Ela vem junto. Queremos Joana aqui. Episódio especial Fit Joana. É isso. Então, Camila, por favor, as suas considerações finais também. Não, gente, assim, acho que a gente conversar... Olha, isso aqui é escola, tipo, isso pra mim é uma sala de aula, sabe? Sim. E a gente acabou criando tantos formalismos, tantas regras. Eu só vou aprender se eu estiver fazendo um curso X, Y, Z. Cara, uma conversa em que você esteja presente, você aprendeu. Você digeriu, você vai levar pro resto da vida um exemplo, uma fala. Então, que a gente possa tentar olhar para a tecnologia assim,
sermos programadores, programadoras, empreendedoras, empreendedores, mas que a gente possa sentir essa presença mesmo, sabe? E aprender em todo lugar. Na Mastertech a gente fala, cara, se a gente conseguir aprender em todo lugar, aí a gente conseguiu transformar a visão dessa pessoa de educação, que é a tal da educação circular que a gente vende, né? Fala e tenta aplicar. Existe aprendizado enquanto você está lendo o jornal, enquanto você está ouvindo esse podcast. Aprendizado está espalhado. A gente não precisa colocar numa caixinha. Então, acho que se a gente aprender a aprender em todos os lugares e descobrir nosso pote de ouro, a gente tem uma vida plena, assim, sabe? Vai ter uns perrengues, às vezes vai faltar dinheiro, às vezes vai sobrar dinheiro, às vezes vai faltar amigo, às vezes vai sobrar amigo, mas a gente tem uma vida plena enquanto humano, né? Usufruindo dessa inteligência imaginativa que a gente falou. Acho que, para mim, plenitude é um pouco isso. E acho que a gente conseguiu, por caminhos tortos que começaram com ideias rebeldes, com agilidade e tal, né? A gente acho que conseguiu deixar um episódio que fez sentido no final. Ela tá de como toda. tecnologia pode ajudar a gente. Show de bola demais. Bruninho, sabe aquela fala lá? Já tô sabendo, já. Vai que é tua. Vai que é minha, né? Mas, galera, antes de pedir o like e pra você se inscrever no canal ou seguir a gente no Spotify, eu queria que a Camila falasse um pouquinho das redes sociais dela e da Mastertech também. Boa, mastertech.tech, somas.org.br, site, LinkedIn, Instagram, todos são iguais. E na minha pessoa física, eu devo postar sobre bebês a partir de agora, certo, pessoal? Então, você dá um tempinho aí pra mim, uma licença maternidade pra eu voltar a falar de empreendedorismo e tecnologia. Tô brincando, mas Camila Chute, eu tenho uma irmã gêmea, então talvez só procura se é a Chute certa. Mas é fácil de achar, porque a Chute não é um nome muito comum. Sim. Então é fácil de achar. E normalmente, né, na Mastertech eu acho que disparado, assim, o conteúdo da Mastertech é onde a gente é mais intencional no que diz respeito a dar conhecimento e tal. No Instagram eu ainda, às vezes, tenho uns devaneios, assim, posto bem da vida pessoal e tal. E um pouco de conteúdo, às vezes, umas publi, assim. Então segue lá que já vai ter bastante Joana. Com certeza, Boa. tudo isso vai estar aqui na descrição, galera. Não se esqueça de inscrever, né, dar um joinha aqui no podcast, ativar o sininho, seguir a gente no Spotify. A gente também tem as redes sociais da Certsys, então @Certsys, é onde a gente posta os stories e tudo mais. Vocês podem acompanhar a gente lá também. É isso, meu povo. Então, como Camila disse aqui, espero que tenha feito sentido para você e que você possa ter usado esse espaço também para aprender. Valeu!